Dentro de instantes, o novo futuro das finanças com o professor Roy Martelanque. Antes disso, me apresento, sou a Fabiane, eu faço parte do marketing da FIA e vou falar um pouco da FIA para você. Nós atuamos em 3 diferentes áreas. Na educação, somos reconhecidos internacionalmente como referência de ensino. Nós mantemos intercâmbios e convênios com universidades dos Estados Unidos, das Américas, da Ásia e da Europa. Temos cursos de graduação em administração, também MBA, pós, mestrado profissional em gestão de negócios e um portfólio completo de educação executiva em EAD. Em consultoria, nós já realizamos nesses 40 anos mais de 8.000 projetos que buscaram a inovação e a transformação de pequenas, médias e grandes empresas. Como pesquisadores, nós desenvolvemos pesquisas como o ranking do varejo, índice de credibilidade da Black Friday, melhores empresas para se trabalhar da revista Você S.A. e também empresas mais em parceria com o Estadão. Somos mais do que uma escola de negócios, somos graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, consultoria e pesquisa. A nossa agenda de webinars é um projeto que chamamos de Um Novo Futuro, que é um conjunto de palestras em que os nossos professores e especialistas de mercado apresentam para vocês o novo cenário da administração. Então, nós elaboramos uma programação bastante completa, que vem abordando gestão de pessoas, finanças, marketing, gestão empresarial, gestão de projetos, Big Data, TI, e toda semana a gente vai levar para você a opinião do especialista para o conforto do seu lar, para contribuir com uma sociedade mais consistente, evoluída, justa e que requer uma postura de inovação para a criação de novos ambientes no momento. Nós teremos 30 a 40 minutos de seminário. Logo após a palavra do professor, eu retorno mediando a interação de vocês. Então, vocês podem ver no painel de controle reticências, e dentro de reticências tem um campo de perguntas e respostas. Você pode deixar lá sua resposta, sua mediação, e logo após a palavra do professor, eu retorno para a gente conversar mais. Reforçando a vocação inovadora da FIA voltada para a construção do futuro, é que criamos essa website hoje com o professor Roy Martelanque, professor de Finanças de pós-graduação e graduação da FEA USP, coordenador de projetos de Finanças, Bank e Mercado Imobiliário da FIA, coordenador de cursos de pós-graduação da FIA, todos em Finanças, Banking e Mercado Imobiliário. A palavra é sua, professor. Logo eu volto para a gente ter mais um momento juntos de pergunta e resposta com o pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado. Compartilhar logo a apresentação e podemos começar. Vocês podem ver, o Covid é 2019, mas os cenários são 2020 e 2021. Eu vou colocar rapidamente um currículo, um pouco de formação, algumas posições que eu ocupei, as áreas de consultoria, os cursos MBA ou pós que eu coordeno na FIA, dentre eles o Banking, Finanças Corporativas, Investment Banking, produtos financeiros e gestão de risco, finanças, eficiência empresarial e negócios do mercado imobiliário. Fora isso, livros, artigos e projetos de pesquisa. E vamos lá começar. Quando a gente discute uma crise, qualquer que ela seja, você tem uma abordagem das empresas por fases, por etapas. Nessa daqui não é diferente. E a primeira etapa está sendo, essa etapa na qual nós estamos, uma de recolhimento. A crise é econômica e de saúde, e ela tem uma origem na saúde. Os aspectos que nós vamos comentar aqui são econômicos, muito mais.
O que tem hoje é um tratamento. A pessoa está doente, vai se tratar. Temos grandes perguntas. Vacina é possível quando? Vai surgir um fármaco qualquer? As pessoas vão acabar, se isso não for possível, as pessoas vão acabar aceitando a doença, como tantas outras anteriores? Qual a duração disso tudo? E essa é a pergunta principal do nosso ponto de vista. Nós temos um lockdown mais ou menos estrito. O que ele faz? Ele achata a curva de contaminação, porém também a alonga. Ela fica mais longa, ela vai durar mais. O que as empresas fazem? Primeira coisa que elas fazem, reduzem custos e despesas. Em qualquer crise. Corta a gordura. Neste caso, viemos de uma crise longa, achatada, de 2014 até 2019. Então não tinha mais muita gordura nas empresas. Não tem muito o que cortar agora. Se suspende os projetos todos para reavaliação. Algum ou outro você até continua quando ele é realmente muito importante e muito próprio para o momento atual. Mas todo o resto está uma parada. Você faz cortes adicionais, tudo aquilo que der, tudo aquilo que for obviamente necessário. E nós entramos em uma etapa de renegociações agressivas. Está todo mundo renegociando tudo nesse instante. E o grande argumento da vez é a força maior. Outra coisa importante nesta fase, em que nós já nos recolhemos e ainda estamos nos recolhendo, é salvar o caixa. A empresa busca, naquilo que é possível, que não seja exageradamente oneroso, preservar seu caixa. Adia pagamentos, antecipa recebimentos. Aplicações só em títulos de mercados de qualidade. Pessoas físicas até podem tentar comprar barato agora, alimentações. Pode ser que sim, pode ser que seja uma boa ideia, pode ser que não seja. As empresas, para a empresa isso não é recomendado. A empresa tem o negócio dela e não se espera dela que arrisque mais do que ela pode especulando com títulos de alta volatilidade nesse instante. Na mesma linha, se ela tem operações cambiais, é bem prudente, mesmo que caro, fazer algum hedge cambial. É muito difícil prever câmbio. Das grandes variáveis da economia, atividade, juros, inflação, e câmbio é de longe o mais difícil de prever. E ativa fontes de crédito emergenciais, se já não o fez. Nesse instante, os bancos me dizem que a demanda por crédito foi 4 vezes o que eles conseguiriam atender pelas restrições de liquidez que eles têm e que o Banco Central impõe. Então, eles não a essa altura, isso aqui, em boa parte, já foi. Muitas empresas têm ou tinham linhas de crédito pré-existentes. E, obviamente, os recebíveis. Você antecipa, ou você vende, ou pelo menos guarda eles com muito carinho, porque eles são dinheiro. E temos uma série de adaptações. Adaptações institucionais, ok? Onde o Estado está fornecendo crédito, tá dando dinheiro para o pessoal, liberou o BNDES, então para descobrir exatamente como pega isso aí, está liberando dinheiro para as pessoas da economia informal, que trabalham com GIG, os privados também, os bancos estão liberando hoje, anunciaram que iam fazer operações de 50 bi de crédito para empresas de todos os tamanhos, está todo mundo ajudando um pouco, mas é pouco. E o governo retira uma série de restrições legais. Ele está simplificando o processo, como está todo mundo, porque senão a coisa não anda. E nós também estamos adaptando ao trabalho virtual, onde der, com algum custo. Etapa 2 está começando a entrar agora. É uma etapa de estabilização e de preparação. É uma etapa de planejamento. Nós estamos, e é uma etapa de replanejamento. Os planos que foram feitos em 2019 para aplicação em 2020, quase tudo não tem mais validade. Talvez uma empresa aqui ou ali, talvez um projeto aqui ou ali. De restante, os orçamentos feitos naquela época, hoje em dia, vão ter que ser todos refeitos.
No mundo, não é só aqui. Estamos no que a gente chama de um mundo VUCA, um mundo um mundo o mundo VUCA é um mundo de volatilidade, incerteza, sigla em inglês, complexidade, ambiguidade. O desenho básico dele é esse que você vê aqui do lado. Esse é o clássico que todo mundo conhece. Esse aqui foi retirado da Harvard Review norte-americana. O que esse mundo, esse diagrama, ele não faz muito bem permitir uma gestão dessas questões. Eu acho, vou colocar um outro aqui que é mais interessante. Nós discutimos previsibilidade e complexidade de sistemas. Quando eu escuto complexidade de sistema, pode ser um sistema, pode ser muito simples, integrado, pode ser bem complexo. Previsibilidade, você pode ter um mundo determinista, que as coisas acontecem conforme previsto, de volatilidade, ou seja, meramente risco, ou incerteza. A incerteza é mais difícil, é mais interessante. Você conhece as variáveis, você conhece as relações de causa e efeito mais ou menos, mas você não consegue quantificar. Ou até consegue quantificar, mas não fica bom. E o mundo ambíguo, esse no qual nós estamos nesse instante, estamos tentando sair dele, as próprias variáveis são novas, são desconhecidas. A relação de causa e efeito delas é desconhecida. A gente sabe pouco do vírus ainda. A gente não sabe o que ele faz, o que não faz. A gente está discutindo o que ele faz na economia. Como é que as pessoas vão reagir. Então é um mundo no qual a gente não consegue ter planos direito. Outra característica, uma ausência de precedentes. Como não aconteceu antes no mundo recente, numa história recente, a gente não sabe direitinho como lidar com isso. Okay? E aqui dentro eu tenho uma série de exemplos que permitem entender cada quadrante. Nós estamos neste daqui. O mundo é complexo. Ele é GGG de tamanho, é o grandão, é o maior sistema que nós temos na Terra, a Terra inteira. Ele é todo integrado. As variáveis são simultaneamente, muitas delas qualitativas, muitas delas quantitativas, algumas têm as duas características. É um sistema muito objetivo, em que nós temos muitas pessoas com objetivos distintos e pessoas que têm mais de um objetivo. E elas não sabem direito como lidar com isso. E é um mundo adaptável, o mundo se adaptará. Não é só uma adaptação darwiniana, o sistema se adapta. E é ambíguo. Quais são as variáveis realmente importantes? Nós estamos começando a ter uma clareza agora. Qual a relação de causa e efeito? Qual a causalidade no sistema? E que precedentes temos? Nenhum, ou pouco. Okay? O que nós estamos tentando fazer nesse instante é migrar desse mundo ambíguo e complexo. Complexo vai ser, o mundo sempre vai ser complexo. Nós estamos tentando reduzir o grau de, aumentar o grau de previsibilidade. Nós estamos tentando fazer passar isso daqui, um mundo ambíguo, para um mundo que pelo menos tem incerteza. Isso é bom. Incerteza é bem melhor que ambiguidade. Um exemplo de um sistema complexo sob incerteza é uma reestruturação de uma empresa. Nas suas várias dimensões. Isso nós sabemos fazer. Neste mundo aqui, nós sabemos trabalhar. Tem mais uma tentativa de fazer passar para cá. Tentar entender as relações de causa e efeito, mesmo que seja ainda uma abordagem quali. E tem gente vindo para cá, tentando modelar via técnicas de simulação, tentando modelar qual é o que se espera da evolução, não só da doença, como da economia, por conta desta pandemia. Então, qual que é o objetivo aqui? Tentar subir de nível, tentar manter esse sistema complexo mesmo, não tem jeito, tentar passar por uma etapa de reestruturação que permita fazer planos e permita com clareza
fazer mudanças estruturais nas empresas, nos governos, na vida pessoal das pessoas, e também criar cenários quantitativos que nos permitam otimizar decisões. Voltando aqui, qual a estratégia que para de pé nesse tipo de situação? É uma estratégia robusta e flexível. Você sustenta o que você tem, tá? Não é época de ganhar dinheiro, é época de não perder. Só que você se prepara para aproveitar as oportunidades que surgirão certamente. Muito ativo será vendido a preços com desconto. E às vezes os descontos são exagerados. Quem está recomendando compre ações agora porque ficaram baratas, está apostando nesse cenário. As empresas não vão comprar ações, mas vão comprar outras empresas ou, eventualmente, algum ativo que esteja bem baratinho. É um trade-off, é uma troca. Buscamos resiliência, buscamos sobreviver e preservar o que der. Não buscamos otimização numa época como essa. Você não quer o melhor do melhor do melhor porque você não vai conseguir. Não é razoável. Não tem previsibilidade para isso. E não tem problema sacrificar um pouco a rentabilidade para obter sustentação, resiliência, sobrevivência e se preparar para os futuros lances que poderão ser bem interessantes. Caixa. Caixa é o rei. Como é que você se prepara para comprar alguém? Como é que você se prepara para comprar empresas, ativos? Como é que se prepara para futuros investimentos quando a ocasião permitir? Basicamente, em consistência com o restante da estratégia que está sendo montada nessa etapa de planejamento, tá? Você junta dinheiro, desde que seja possível e não seja excessivamente oneroso. Nesta época, o caixa é mais importante e preferível a rentabilidade. O que as empresas fazem? Adiam pagamentos, antecipam recebimentos. Bom, isso é um clássico de qualquer época, na verdade, fica um pouco mais agudo agora. E se, na medida que der e não for caro demais, vão vender ativos não operacionais, tudo aquilo que não é usado na operação, no negócio. Podem vender negócios inteiros e podem vender até ativos operacionais. Eu tenho 40 caminhões, eu só preciso de 20. Eu vou vender 20. E der, porque não está fácil, está todo mundo fazendo a mesma coisa. E assume no que der ou precisar, desde que não caro demais, dívidas nós consegue dinheiro novo das fontes que houver. É importante preservar a capacidade de retomada. É fundamental preservar a capacidade de retomada. Controle de custos e despesas é feito nesta época, mas tem que tomar muito cuidado em como faz. Você, sim, vai cancelar projetos anteriores, não todos, é seletivo. Sim, você vai criar projetos novos de redimensionamento. Nós temos uma economia que a queda de PIB é algo entre 5% e 10% no mundo, o Brasil não é exceção, e continuam as renegociações agressivas. Para preservar a capacidade de retomada, precisa preservar as pessoas-chave. O que significa isso? É o pessoal que precisa estar lá quando for necessário, quando a coisa toda voltar. Ou seja, ganha ponto quem for da casa, ganha ponto quem estiver lá há bastante tempo e quem provavelmente vai ficar bastante tempo. São pessoas que são importantes para integrar e capacitar rapidamente as pessoas novas que virão. São pessoas que detêm conhecimento tácito e cultura, e é necessário que elas tenham também competência em TI, porque um novo mundo vai ser assim. Bem preservar os ativos chaves, ativos em uso, especialmente aqueles que foram viáveis tecnologicamente ou reformáveis. E o resto, nessa época, é desativado e liquidado. O que não for tecnologicamente aproveitável numa nova época,
Que adianta guardar? Se não usa hoje e não dá para atualizar tecnologicamente, quando finalmente vier a ser usado de novo, já vai estar obsoleto. É uma época de que é importante manter a prospecção tecnológica. É importante continuar olhando a tecnologia que vem. Se prepara para substituir o parque, não pode esquecer, pela crise que nós enfrentamos, 2014 a 2019, e pela que nós estamos tendo aqui, que vai demorar também um tempo, ah, boa parte do parque industrial, tecnológico e de vários tipos estará bastante obsoleto. Então, você tem que preparar para substituir. Muito importante, é fundamental respeitar e preservar reputação. Sem reputação, a empresa não vai para frente. Reputação comercial, manter a marca, manter o registro da marca, não pode brincar com a marca, manter a qualidade, a imagem de qualidade é fundamental para a retomada, e talvez sim, talvez não, preservar o posicionamento no mercado. Há casos de empresas que mudaram o posicionamento e sobreviveram muito bem em crises anteriores. Reputação financeira significa manter os mecanismos de governança funcionando. Não é porque estamos em crise que isso tem que ser abandonado, porque se for abandonado agora, mais tarde não vai ser muito difícil de recuperar a reputação. E manter a capacidade de, quando for a hora, emitir ações. Também a reputação financeira envolve crédito. Crédito e capacidade de endividamento, que andam juntas. Mais tarde vai ser necessário pegar dinheiro emprestado para investimento. Já a questão da sustentabilidade, tudo aquilo que é ecológico, social, etc., isso aqui perde ênfase numa crise. Perdeu ênfase na crise da qual acabamos de sair, perdeu a crise, estamos quase saindo, perdeu ênfase em 2008, perdeu ênfase em 2001, que são os grandes problemas que teve no mundo. Sustentabilidade perde ênfase e o foco passa a ser econômico. O pessoal costuma preservar o discurso, isso quando é na área ambiental, o nome de fazer um discurso sem fazer muita coisa chama greenwashing, você lava de verde, e tem um semelhante para a social que é o social washing. Agora, a gente não espera nesta época ter grandes avanços nessa área, não. Sociedade e governo, como é que mudam? O emprego sofre, isso é evidente. Só está nesse instante reduzindo trabalho, remuneração e estão demitindo. Desemprego, isso para algumas pessoas significa desespero, para muitas desalento. Isso está acontecendo. Se cada pequena empresa manda embora você imagina para quanto é a taxa de desemprego. As empresas estão mitigando isto, estão reduzindo um pouco a remuneração sem tirar a pessoa, estão dando férias, assim por diante, mas existe uma discussão de segurança trabalhista, e a pergunta é, e que não tem resposta boa, se não seria melhor demitir logo e não correr grandes riscos. Okay? Os governos estão fornecendo uma série de auxílios de vários tipos, poderiam fazer mais, mas eles também têm um plano de caixa pesado, também eles não têm limite de que eles conseguem fazer. O governo federal, pelo menos, consegue emitir dinheiro, consegue emitir moedas. Os estaduais e municipais dependem do federal para isso. E houve uma aceleração de uma série de tendências que já vinham. TI é o clássico. Ela já vinha firme e agora está super firme. Depois você tem uma polarização, a tendência de polarização de dois tipos de pessoas. As que criam coisas novas e as que sustentam os relacionamentos, e do outro lado as que apenas operam. As que apenas operam agora, claramente, essa tendência ela ficou bem clara agora. Tem pessoas em casa sobrecarregadíssimas, nem aguentam mais, e tem um monte de gente fazendo nada. Então, essa polarização, que já existia, aumentou. E você tem uma tendência também da economia gig. Gig é aquele cara que trabalha por tarefa, cada dia o chefe dele é outro. Você imagina um motorista de Uber, por exemplo.
É um bom exemplo da nova economia gig. São tendências que se aceleram. Os Uber estão todos parados, mas o pessoal de entrega está a mil. O governo cresce. O governo ganha importância, claramente ganha importância nesta crise. Aconteceu nas anteriores e nessa aqui vai ser muito mais forte. A sociedade precisa de liderança. Somente o governo capaz de promover, de trazer a necessária liderança nesta época. O setor privado não é preparado, não é aparelhado, ele não é mandatado, ele não é equipado para prover liderança numa época como esta. Para isso que tem governo. A liderança está um pouco confusa, isso é verdade. No mundo inteiro, no Brasil também, no Brasil especialmente. O governo está gastando com a própria máquina, com a própria operação, e também com uma série de auxílios. Mas ele não está arrecadando. A arrecadação tem caído assim sistematicamente no Brasil inteiro. E o que os governos dizem caiu porque a atividade econômica caiu, mas também caiu porque as empresas não estão pagando. Surgiu uma onda de inadimplência de tributos, porque a empresa precisa salvar seu caixa. Ok? A operação certamente sim, mas estes auxílios aqui, dinheiro na mão das pessoas, especialmente dinheiro na mão dos indivíduos de rendas mais baixas, isso tem uma razoável tendência à preservação após a crise. Vai ser muito difícil o político pedir votos para a população sem oferecer isso aqui. Vira promessa de campanha. Então, esses benefícios que hoje são temporários por conta da crise, vão ser rediscutidos e, bem possivelmente, preservados, pelo menos parcialmente, daqui para frente. Após essa fase aguda que nós estamos, que a gente não sabe quanto dura, preservam-se o poder adquirido, os auxílios concedidos e os gastos com um monte de coisas, inclusive isso. Você não imagina uma redução. Algum aumento de regulação, vem. Em termos de funções das empresas, mas também está no mundo inteiro surgindo um controle do ir e vir. Celulares. Tecnologia não recua. Em alguns países, nós vamos ver a redução da democracia e outras perdas de liberdade também. Claramente, para você poder financiar esses gastos a mais que os governos estão se dando ao luxo de fazer agora, nesta fase, tudo bem. A economia está parada, o pleno emprego está muito longe, há uma razoável probabilidade de que isso não vire inflação. Mais tarde, a economia voltando a funcionar, isso aqui só pode ser sustentado se os impostos aumentarem. Então, aguarde por mais impostos. Ou pelos mesmos impostos, com alíquotas maiores, ou por outros impostos, mas uma arrecadação maior. E a dúvida que surge teremos ou não inflação por conta desses gastos? E a resposta nesse instante, ainda não sabemos. Acontece no comércio internacional. Havia uma tendência, e se agrava firmemente, uma tendência ao protecionismo. Na dúvida, primeiro o meu. Na dúvida, vamos colaborar e ser amigos e fazer negócios muito bons, mas numa crise eu vou salvar o meu primeiro, e isso que os governos do mundo inteiro já mostraram que estão com muita vontade de fazer. Imagine uma série de barreiras tarifárias, sanitárias e cambiais. Tarifária é imposto de importação. Sanitária é você trancar o camarada porque ele não tem o certificado, não sei as quantas, portanto, aquele navio inteiro não pode descarregar, pode voltar, isso atrapalha o comércio exterior e é uma barreira tem sido bem usada. E cambiais. Um dólar alto ajuda a exportar, impede importar. Isso não pode ser jogado por todos os países. Por alguns pode. Imagine, menos OMC e mais acordos bilaterais. Imagine um distanciamento e uma certa polarização geopolítica. A China, por exemplo, está no mundo ocidental, de repente, em um par de meses, bem mais isolado do que estava. Imagine, menos colaboração internacional, mais competição. E isso geralmente é acompanhado de gastos com
Forças Armadas, porque se você vai colaborar menos, talvez você precise, às vezes, dar um tapinha na mesa. Protecionismo significa e é feito para aumentar a produção local. Fica claro o risco de disrupção de cadeias de fornecimento. Para me dizer que fabrica iPhone na China, que o gasto na China é só 4% do telefone celular, e que por isso, por aqueles 4% ele não consegue vender mais nenhum porque não vem a peça, ele está dando um tiro no pé. Quando ele reduz em 20%, uma redução de 20% em 4% do custo, não é grande coisa. A disrupção da cadeia de fornecimento é. Então, imagina-se uma redução da complexidade internacional das cadeias produtivas. Nós vamos ver menos China, ela já preocupava, era exageradamente competitiva, ela teve a imagem abalada nessa crise, embora nem se sabe se ou qual culpa ela teve, e a pergunta é se, junto com menos China, temos menos Ásia. A produção, nesse cenário de protecionismo, ela passa a uma escala menor, local. O custo é mais alto, um pouco mais alto, e você tem, naturalmente, algumas barreiras viabilizam isso. O valor pode ser maior. A produção local pode ser melhor adaptada ao mercado local, pode haver mais customização para cada cliente, a produção local permite uma entrega mais rápida daquilo que realmente o cliente queria, o valor pode ser maior. Esse aumento de valor é menor do que o aumento de custo, senão já estaria acontecendo. O risco de disrupção é menor. O emprego local é maior, tem mais emprego e é um emprego melhor, um emprego em produção. Investimento. Fazer tudo isso aqui exige investimento. Investimento em tecnologia atualizada. Não adianta aquela máquina muito velha que tem lá, que é da década de 90, já sinto muito, é do começo da década 00, já era para ter trocado e agora sim vai ter que trocar de vez. Porque a produção nova, em escala menor, mais customizada, é uma produção muito mais flexível e usa mais robotização, senão você não consegue a um custo razoável. Então, nós estamos falando de troca de boa parte do parque produtivo. E nós, como nós estamos investindo faz algum tempo, já estava na hora. Você acelera a tecnologia, a questão é como é que no Brasil mobiliza isso, como é que financia, ou se a tecnologia vai continuar vindo toda de fora. Para fazer esse investimento, você precisa mobilizar capital. Isso não tem conserto. Para investir sem dinheiro, até hoje não inventaram. Então, você precisa de juros baixos, de um risco razoável, um câmbio estabilizado ajuda muito, muito se for alto, melhor ainda. E o empresariado tem que ter apetite pelo investimento. Tem que estar ganhando dinheiro, tem que achar que o risco é aceitável, que o capital é barato bastante. Senão, aí pode ser mais difícil ter aquela onda de investimentos que é tão necessária. Temos um novo normal, famoso novo normal. O que significa isso? Liderança. O mercado vai ser dos sobreviventes. Várias empresas vão perder espaços não competitivos, já estão fechando. E significa que o mundo se concentra nos competitivos. É no exterior, isto é, no Brasil. A vantagem do Brasil é que nós estamos muito acostumados a resolver crises econômicas. E a gente a se virar nelas. O resto do mundo estão menos preparados para isso. Faz muito tempo que eles não têm uma crise desse tamanho. 2008 a 2010, 11, foi pequena perto dessa. Uma série de hábitos já estavam mudando, agora se aceleram. E-commerce. Você teve um fenômeno de experimentação. Um monte de gente que nunca usou e-commerce, usava um pouquinho, agora usa muito. Isso aqui explodiu. O problema do e-commerce é que ele exige escala. Ele se concentra em poucas empresas grandes. Home working. Ineficiência não é mais tolerada.
a não capacidade de adaptação à nova tecnologia, não se tornará mais. Está todo mundo revendo processos para a nova realidade. As empresas estão criando processos adequados a e-commerce, a home working, a todos os outros. Esses processos estão sendo criados e recriados enquanto falamos para permitir o trabalho em casa. É um trabalho paralelo com horas mais cheias. Cada hora é mais cheia. Você tem menos perda de tempo potencial. Se a pessoa não se adapta ao home working, então ela vai ter mais dificuldade. Educação à distância é o cara. Você preserva os cursos presenciais de elite, como acontece no mundo inteiro, o famoso amadurecimento social, que ocorre no relacionamento pessoal. Todo o resto, a tendência é substituir por EAD. Então, os cursos bons ou muito bons continuarão sendo. As pessoas vão fazer isso à distância, mas esses cursos vão continuar existindo presencialmente, como aconteceu no mundo inteiro quando o EAD entrou. Os médios e fracos, a tendência é serem todos consumidos. Entretenimento à distância. O que você faz com cinemas, teatros, shows? Então, nós vimos um crescimento, estamos vendo e veremos um crescimento do entretenimento à distância. E não é só filmes, etc. Os próprios shows vão passar a ser muito à distância. Já está acontecendo. As pessoas mais introvertidas, de repente, são valorizadas. Aquela pessoa que não consegue, precisa de gente o tempo todo em volta, nesta época está perdendo espaço. E o novo ambiente de trabalho vai ser mais isso. Introvertidas ou ambivertidas. A pessoa consegue ser as duas coisas. Está tendo uma série de melhorias em plataformas. Nós temos plataformas boas, de TI, né? E péssimas. Não tem meu termo. Temos um monte de software não realmente adequado. A gente percebeu isso agora. Por quê? Porque até agora eram entusiastas. Gente que amava de paixão tudo que fosse TI, à distância, etc. Ok. São softwares aplicados que ela ia adorar de qualquer forma. Mas todos os outros estão fazendo isto aqui pela primeira vez, um pouco a contragosto, e estão descobrindo que os softwares não estão realmente ajudando como deveriam. E hardware idem. Também não é aquela coisa fantástica para trabalhar em casa. Muito TI e muita experiência de usuário. Setor imobiliário. O que a gente mais escuta? Os comerciais, devido ao e-commerce, perdem espaço. Isso já vinha acontecendo. Faz a loja presencial, sendo que a pessoa até olha o objeto de desejo na loja comercial e compra um pouquinho mais barato no e-commerce. Então, já estavam perdendo espaço. A novidade são os corporativos. O home working foi testado, experimentado e aceito por muita gente. As empresas agora precisam de menos metros quadrados corporativos. Possivelmente, a gente não vê tendência ainda, mas é possível que aconteça, que os residenciais sejam valorizados. Especialmente quem mora num apartamentinho bem pequenininho, apertadinho, você consegue dar 10 passos e depois é obrigado a voltar, essa turma está percebendo a necessidade de mais metros quadrados. É muito ruim viver num cubículo, um camarote de navio. E também metros quadrados mais modernos, equipados com toda a tecnologia que hoje temos, isso é possível. E então muitas vezes você trabalha com se arruma apartamentos que já existem ou vai ter que construir outros. Os industriais, num cenário de produção local, tem alguma valorização. Não se esqueça que nós estamos e continuaremos num cenário de juros muito baixos. Não tem onde pôr dinheiro. Se os juros são baixos, os imóveis sobem de valor. E não tem tanta alternativa. E não se esqueça que no momento em que eu tenho medo de perder o dinheiro que eu tenho, que talvez tenha inflação, e os juros já estão baixos, então pode ser bem interessante o pessoal ir para imóveis como forma de preservação de valor. Mas eu mantenho o recurso que eu tenho, do qual já sou proprietário.
Pessoas, como é que pessoas são afetadas? Isso aqui é um sistema complexo. Muitas variáveis, qual e quanti. Qualitativas e quantitativas, todas misturadas. São integradas e não linearmente. É bem complicadinho. É um sistema internacional. Você pode comparar realidades. Você tem a mesma coisa acontecendo em todo o mundo e você o tempo todo tem comparações de realidades. Algumas comparações são gráficos, são quanti, algumas são de políticas públicas, são quali. E vem tudo misturado. É um sistema muito objetivo. A preservação da vida, economia, uma série de objetivos familiares e talvez de uma série de planos pessoais. Cada indivíduo tem muitos objetivos. No conjunto dos indivíduos, isso aqui fica muito mais rico ainda. E é um sistema adaptativo. O mundo se adapta, sempre se adaptou e continuará se adaptando. É um sistema que está, nesse momento, passando por uma fase de ambiguidade. Está difícil especificar quais são as variáveis importantes que estão acontecendo. Tem gente que até agora nem entendeu. É difícil entender as relações de causa e efeito para valer. O que pode trazer problema de saúde de verdade? E o econômico? Cenários, alternativas e planos ainda estão nebulosos. E é um sistema com enorme carga emocional. A carga emocional foca a pessoa, mas ao mesmo tempo ela pode fazer a pessoa focar em um aspecto e não no conjunto. Então, nós temos um sistema complexo com ambiguidade. O que isso significa do ponto de vista das pessoas? Estamos vivendo um macro estudo de caso, um case study coletivo. Todo mundo está vivendo o estudo de caso. De um sistema complexo sobre ambiguidade, que é o melhor que tem. Aprender, né? Não vai viver. Nós estamos vivendo um amplo debate global, com muitas perspectivas, e o pessoal de toda a classe social está discutindo isso. Ele dispara nos indivíduos capacidade analítica. Você hoje faz coisas que você não pensava em fazer faz um mês que você passou por isso. O processo nem terminou, não está nem perto. Aprendemos a questionar a qualidade da informação e a buscar informação de qualidade, que é muito importante para tomar decisão. Tem muito lixo vindo de todas as fontes. E estamos mais objetivos. Estamos menos andando em torno de objetivos de questões secundárias e nós estamos as pessoas estão mais centradas em torno daquilo que realmente importa decidir. Este estudo de caso aqui dispara capacidade de argumentação. Também dispara a diferenciação entre discurso e realidade. O discurso vazio, que não fecha com nada, está sendo desmascarado e descartado. Dispara a criatividade. Isso aqui está nos trazendo o melhor impacto educacional em décadas, em muito tempo. Este aprendizado vai ser muito útil mais tarde. Com essa crise toda, a humanidade está ficando mais inteligente. Quando passar, esperamos grandes coisas das pessoas. Mas até lá. Essa terceira fase se desdobra em duas, e obviamente todo o leque das intermediárias. Um deles é de estagnação, que tem lá os seus fatores. Pode acontecer, repara. Se tem múltiplas ondas de vírus, talvez. Bem provável, tá? Esse vírus sofre mutações, então a imunização não é completa. E mais, nós nem estamos imunizando a manada. Quanto por cento do pessoal pegou a doença no Brasil, ou na Europa, ou nos Estados Unidos? Todo o resto não pegou. Na hora que soltar o pessoal, vai fazer o quê? Vamos ter outros lockdowns? Vamos preservar parcialmente? Vai ter algumas atividades que nunca vão voltar? Quando vai ter um remédio salvador? Quando vai ter a tal da vacina? Vai ter? Duas perguntas que ainda não têm resposta. Mais importante, uma hora qualquer a gente vai soltar a economia. Então a pergunta não é se, é quando. Então a pergunta é,
nós estamos fazendo o investimento necessário para podermos ter o tal do isolamento vertical, porque hoje não dá. Mas será que nós estamos investindo nisso ou estamos parados olhando para cima? Nós estamos fazendo o investimento necessário para tratar em massa os casos críticos? E a resposta é: alguns países sim, outros países não. O Brasil não é dos melhores. Nesse cenário de estagnação, nós temos uma retomada escalonada. Consumo lento. Os setores retomam segundo um cronograma de saúde, alguns já retomam, alguns ainda não. Basicamente a solução de saída do mundo inteiro. Pessoas adquiriram o hábito de pouco consumir. Pessoas reduziram a renda. E pessoas estão com medo de usar o caixa. Então, nesse cenário, a normalização ainda demora. Mesmo que digam, já dá para começar, dá para voltar, ainda demora. O investimento é mais lento ainda. Ele acompanha o consumo com defasagem. Estamos tendo e teremos uma quantidade bem razoável de falências, ou pelo menos de eliminação de negócios. E desânimo de quem investe. O capital está sem coragem. Como os governos vão ter uma tendência de aumentar a tributação, ela crescendo, isso reduz margens, aumenta preços e reduz volumes vendidos, portanto produzidos. O que significa? Uma tributação punitiva, ela atrapalha a retomada do crescimento. Em decorrência, o capital que tem continua ocioso, está lá parado, mesmo que não ganhe nada, mesmo que sem juro nenhum, em títulos públicos, ou então até brasileiros, ou até no exterior. O desemprego, você passa a ter um desemprego estrutural. Home working simplifica um monte de processos, pela redundância de pessoas. E-commerce significa que vai precisar de menos gente para vender as mesmas coisas. Ok? A padronização e a customização que você consegue ter via TI reduzem a necessidade de empregados. Um mundo mais automático é um mundo com menos gente para operar. Não é com menos gente para criar, para se relacionar, para fazer coisas acontecerem. Mas para operar o dia a dia, você precisa de menos pessoas. A grande massa das pessoas, e os que menos ganham, estão na operação, não estão criando nada. Uma dúvida que sempre vai surgir. Teremos inflação? Talvez sim, talvez não. Há um risco, a gente não sabe. Hoje não tem resposta para isso. Na fase crítica, os governos do mundo estão emitindo moeda, o Brasil também. Está emitindo assim, bem firme. Parte disso é gasta, consumida, e parte é poupada. E aquele dinheiro emitido continua ou poupado ou em circulação. Alguns itens não têm ociosidade. Uma série de itens está vendendo normalmente, até mais. E a pergunta é se isso leva a termos inflação setorial ou não. Inflação naqueles itens. Mais interessante, depois da fase crítica, essa moeda entra em circulação, com juros baixos. Não consegue, não dá para ficar aumentando os juros para conseguir controlar a inflação. Uma, que isso nem funciona direito quando a inflação tenta ser grande. Duas, que com a dívida interna que já temos, se aumenta os juros, quem que banca isso? O governo não tem esse dinheiro. Então a pergunta é, isso gera uma inflação geral? Isso gera fuga para moeda forte? A resposta hoje é que as pessoas ou dizem não, imagina, não vai acontecer, ou ficam quietinhas. Temos também uma série de fatores para uma retomada vigorosa do crescimento. Isso é um segundo cenário. Na prática, vai ficar em algum lugar no meio do caminho. O consumidor é propenso a consumir e isso gera uma onda de consumo. Por quê? Confinamentos, conflitos, solidão, inclusive depressão, não depressão econômica, é depressão psicológica, depressão tradicional. Tá? Tudo isso leva a necessidade de compensação. As pessoas precisam extravasar. Puxa, abrir é que nem quando abre o galinheiro lá dos capotes, sai, da galinha da Angola. Sai tudo correndo assim, que nem os bichos. Doidão para sair. Presos lá dentro, não aguentam mais.
Então, sair significa consumir. O pessoal represou compras. Agora tem que repor um monte de coisas. Isso significa consumir. A renda de muita gente está empossada. A pessoa está gastando com o dia a dia e só. Então, dinheiro, para uma porcentagem das pessoas, especialmente as de renda um pouco mais alta, você tem capacidade financeira guardada, estocada. E não se esqueça que as pessoas estão com um desejo renovado de viver a vida. Está todo mundo querendo curtir agora alguma coisa, está difícil. Okay? Isso bem trabalhado leva a um consumo vigoroso. Produção doméstica significa produção no país em que você está, ou na região em que você está, é uma decorrência da desglobalização de cadeias produtivas que a gente espera que vai acontecer agora. Imagina um processo em que importações são substituídas. Não tão sistematicamente como o Brasil fez na década de 70, mas mais ou menos o mesmo processo. Isso obrigatoriamente traz investimento em equipamentos e instalações. O que tem aí não dá para fazer isso. É antigo, é outra coisa. Temos um mundo em que o produto cada vez mais é produzido em escalas menores, mais de acordo com aquilo que o cliente quer. O equipamento mais antigo não faz isso. Somente equipamento com tecnologia atualizada faz. E aí ele consegue ser bem produtivo. Significa troca de equipamentos. Cria-se uma série de empregos de qualidade, empregos tecnológicos. Você precisa ter uma educação STEM. STEM, uma sigla em inglês, significa o quê? Science, Technology, Engineering, Math. Ou seja, exatas. São empregos com boas remunerações, embora menos do que os empregos que a tecnologia substitui. Para conseguir fazer isso, você tem que usar capital em quantidade. Exige um grande uso de capital, o que permite o escoamento do capital empossado. Por sorte, esse capital existe. O Brasil tem algo como 80% do PIB em dívida interna. São pessoas como você ou eu que estão com dinheiro guardado. Estima-se que isso vai crescer por causa da crise, algo como 90% a 100%. O dinheiro não faz nenhum mal que seja finalmente que finalmente saia da poça, comece a fluir e que isso naturalmente vá um pouco para consumo e um pouco para investimento, como de costume. É importante que surjam os gatilhos para que este cenário e não o outro cenário aconteçam. Se nada for feito, a gente não sabe para onde vai. Então você dispara processos para que a retomada do crescimento seja eficaz, para que realmente funcione. Você precisa, primeiro, de um bom plano de retomada. Hoje não tem nada. Hoje tem um monte de gente falando qualquer coisa. Precisa de um bom plano, precisa de um plano embasado, estudos interessantes, ele tem que ser robusto, tem que ser uma coisa que vai funcionar, apesar de que alguns acham que talvez não, mas o camarada olha direito e fala, pô, não tem como não funcionar, e tem que ser robusto nos aspectos econômicos e de saúde. Tem que resolver as duas coisas. Tem que ser consistente, pelo menos. E tem que ser um plano aceito. De novo, com múltiplos objetivos, que atendam aos vários objetivos de vários tipos de pessoas bem diferentes, articulado com as forças importantes da sociedade e muito bem comunicado. Você tem um plano que funciona e que é muito bem aceito, há uma grande chance do pessoal seguir. As barreiras, alfandegárias e não alfandegárias, são boas para levar ao aumento da produção doméstica, a um custo um pouco mais alto do que trazer de fora. E é um dos gatilhos que pode levar a uma forte retomada de crescimento. Incentiva investimento de vários tipos. Eu coloquei dois aqui, mas tem muito mais. O famoso investimento APD, sim, vai precisar de tecnologia de todo jeito. Mas a tecnologia vem de outros países. Vem de outros países, mas se o pessoal aqui não tiver um complemento local, não consegue nem usar direito, não consegue dar o pulo do gato que faz com que a tecnologia se adapte ao Brasil e, com um pouco de sorte, começa a entrar no clube dos que realmente produzem tecnologia de verdade. Você tem técnicas como depreciação acelerada. Alguns países, quando entram em crises, eles aceleram a depreciação.
Sabe aquilo que seria depreciado em 10 anos? Um equipamento novo? Ok. Para fins de imposto de renda? Ok, não tem problema. Deprecia em 2. Quem investe leva vantagem, quem fica parado não leva. Isso para lucro real, é claro. E incentivos à geração de renda. Então, já se fala que a empresa que não demitiu ou que até aumentou o número de empregados deveria ganhar um prazo maior para pagar impostos. Os outros não. Okay? Então, você tem alguns incentivos de geração de renda que podem ser ativados, sim. E você precisa mobilizar o capital para investimento. Se você não mobiliza o capital para investimento, você tem que ter capital, porque senão não acontece. As pessoas têm dinheiro guardado? Mas tem que ser mobilizado. A forma de fazer isso, o gatilho que pode disparar isso é reativar o BNDES e os seus canais de distribuição. Os bancos públicos, privados, as agências de desenvolvimento dos estados. Mas é basicamente dinheiro do BNDES, escoa através de canais. Isso pode ser usado como gatilho para a retomada, não agora, quando ela for viável. O governo pode e faz isso, acionar compensações. Com alguns bancos, geralmente do próprio governo, ele, na área agrícola, por exemplo, ele fala, olha, cobre barato que eu te pago a diferença. Cobre barato no crédito que eu te pago a diferença. Isso pode ser usado para outros setores. Você tem incentivos tributários, isso já existe. Você tem incentivos para agronegócio, você tem as LCAs e os CRAs não pagam imposto de renda. Você tem a mesma coisa no setor imobiliário, CRIs e LCIs não pagam imposto de renda. Você tem a mesma coisa com as debêntures de infraestruturas incentivadas, também não pagam imposto de renda. Isso aqui pode ser usado para gerar financiamento. Hedge de todo tipo. Hedge cambial. O que o hedge cambial faz no financiamento? Permite que você pegue dinheiro do exterior sem se preocupar em saber se o valor do dólar vai mudar desfavoravelmente para você. Pega dinheiro lá fora e, se alguém entrar com hedge cambial para cobrir o teu risco, o mercado faz isso? Faz para curto prazo, faz um pouco caro, é meio complicadinho tal, até faz. Mas isso aqui incentivado pode permitir trazer uma quantidade bem razoável de dinheiro desse jeito de fora. Juros. Hedge de juros. Tem uma empresa que, ela, em princípio, reajusta pelo IPCA, não pela Selic. Então, como assim você vai pegar dívida em Selic? O CDI, que é a mesma coisa. Você pega a dívida em CDI, se o juros de repente sobe, você está enroscado. Se você pega em IPCA+, se a inflação sobe, ok, vai ter um pouco mais ou um pouco menos de dificuldade de repasse de inflação ao preço. Mas é bem mais fácil do que juros. E você pode hedge de inflação setorial. Se eu tiver inflação no meu setor, como é que faz? Isso não é IPCA, isso é meu setor. Dá para ter uma compensação? Outra forma de incentivar, algum tipo de compartilhamento de risco-retorno. O Bendespar já fazia isso, com participações em empresas. Você pode amarrar cláusulas como essas a financiamentos, onde os juros recebidos pelo emprestador, em parte, decorrem da performance da empresa. Se ela foi um pouco melhor, consegue pagar um pouco mais. Se ela não foi tão bem assim, ela pode pagar um pouco menos. Isso reduz o risco do empresário, isso permite que o financiamento seja mais, pegar mais dinheiro a prazo mais longo, correndo o mesmo risco, menos risco. Isso permite fazer investimento. E mais tarde, quando tudo normalizar, não pode esquecer que isso aqui não pode ser permanente, mais tarde, redução desses incentivos, o retorno a operações de mercado, inclusive ações. Para resumir, fase 1 de recolhimento, redução de custos e despesas, salvar o caixa e uma adaptação das pessoas e das empresas e instituições àquilo que é virtual. Uma fase 2, de estabilização e preparação, que exige replanejamento, estratégia de robustez e flexibilidade e um foco no caixa. E preservação da capacidade de retomada. Significa controlar custos e despesas, preservar a pessoa-chave,
Ativo-chave, reputação. Nós temos uma mudança estrutural. Este replanejamento, uma preparação para a fase 3. Uma mudança estrutural, na qual o emprego sofre, o governo cresce e o poder é concentrado. O comércio internacional passa a ter mais protecionismo, mais produção local e mais quer dizer as pessoas. Temos um novo normal. Nós temos a aceleração de uma série de mudanças de hábitos e algum impacto no setor imobiliário. As pessoas são modificadas, ficam mais inteligentes. Isso está acontecendo. Embora algumas estejam ficando um pouco mais deprimidas também. A fase 3 desdobra em duas, na verdade não são duas, é todo um leque intermediário, né? Uma de estagnação, em que se pode ter múltiplas ondas de vírus, uma retomada escalonada, tanto de consumo quanto de investimento, desemprego estrutural e talvez inflação. E tem também um cenário de retomada, firme, bem firme, estão continuando propensos a gastar. Produção mais no país do que fora. E é importante, ajuda muito se uma série de gatilhos for acionada para que isso realmente aconteça. O governo tem parte das ferramentas. Já tem. Ok? Voltamos então agora à nossa, ao nosso grupo geral. Sim. Professor, temos aqui algumas perguntas. A primeira da Alessandra Segatelli. Entendi o ponto do trade-off, mas no valor, em 13 de abril, analistas afirmaram que M&As reduzirão na ordem de 60% no Brasil em todos os setores. O professor acredita que teremos M&As? Temos hoje bolhas de startups, exemplos, investimento SoftBank? Bom, M&As andam por ondas, sempre andaram. Nesse instante está todo mundo ainda olhando o que fazer. Nesse instante está difícil comprar e vender. Tem ainda alguns negócios que já estavam quase prontos, que continuam sendo, mas isso já volta. Sempre teve isso. A atividade de M&A é uma atividade que não ela, ela é mais forte nas mudanças. Uma empresa está indo mal, a outra está indo bem. A empresa ela precisa se livrar de uma área de negócios ou precisa adquirir uma outra, e nessa hora que as aquisições brilham mais. Uma aquisição ela vai acontecer quando aquela empresa, a empresa-alvo, valer mais na mão do comprador do que do vendedor. No estado normal, isso quase não acontece. Quase sempre ela vale mais na mão de quem vende do que quem compra, então não sai negócio. Tanto é que tem muitas empresas que passam anos, décadas, sem serem compradas, a maioria. Às vezes, acontece de ela valer mais na mão do comprador do que do vendedor, e aí, se tudo correr bem, será negócio. Então, em não tanto tempo, essa atividade ela pode voltar. Se você ainda precisa de caixa naquela época, ainda pode ser que dê. Agora, repara, tudo isso na medida do que for possível e tiver mercado, tá? Teremos M&As. Temos hoje um monte de startups. Ok, isso sofre. Um dos motivos de você montar uma startup é que você quer ficar bilionário, igual os casos do Google, da Microsoft, da Apple, da Amazon e mais uns 20 fulanos que todo mundo repete. Só que na maior parte das vezes, o dinheirinho vira pó, vira qualquer coisa, bem menos do que você colocou lá dentro. Então, por que as pessoas fazem isso? Uma startup não é só dinheiro. Uma startup é uma oportunidade interessantíssima. Uma startup, uma lean startup, uma startup de TI, é uma oportunidade interessantíssima para você aprender esse mundo novo. Imagina alguém que tem uma empresa de grandinha e também investidor em duas startups. Não tem como não aprender um mundo novo. Ele aprende.
Isso é muito mais importante do que o meio milhão de reais que ele colocou lá dentro, que nem é dinheiro. Isso nem é dinheiro para valer. Okay? Além do que permite a pessoa sair daquela pasmaceira de estar tocando uma empresa muito grande, bem repetitiva, e fazer uma coisa diferente que deixa ela mais emocionada. Isso em si já é valor. Okay? Isso tudo sofre agora. As pessoas agora inverteu o cenário. Agora eu não estou mais querendo montar startups que talvez me deixem bilionário, mas provavelmente vão me fazer gastar meu tempo. Agora eu quero guardar meu dinheiro no meu cofre. Okay? Ok. Professor, pergunta da convidada Cristina Soja. Considerando que provavelmente teremos mais impostos, há alguma possibilidade de gerar nova reforma na Previdência Social? Reformas de previdência social, do jeito que aconteceram, aconteceram no mundo inteiro, ou houve tentativas de acontecerem no mundo inteiro. Isso tem. Primeiro, as pessoas estão vivendo mais, e, quer dizer, agora com o vírus eu não sei, né? Talvez não. Mas as pessoas estão vivendo mais, isso vai continuar sendo assim, e estão vivendo mais produtivamente. Eu me lembro quando era moleque, a pessoa com 50 anos era bem velha, já era uma pessoa velha, né? Com 60 era bem velha. Tem um monte hoje por aí, tudo trabalhando, produzindo. Se a pessoa está criando atividades que agregam muito valor, está criando, está gerando negócio, está comprando, vendendo, está dirigindo, está tomando decisão, a pessoa pode continuar com 50, 60, 70 anos fazer isso. Conheço muitos exemplos. É interessante. Se a pessoa está num trabalho mais simples, mais operacional, aí ela até pode continuar fazendo aquilo, virou mais apertar botão, né? Mas é mais chato. Ela prefere se aposentar antes. As pessoas que estão no mundo, repara, eu vou agora estereotipar bastante, tá? Cuidado. Eu tenho um tipo de pessoa com alta carga educacional, que trabalha em trabalhos interessantíssimos, que não quer ficar em casa vendo televisão o dia inteiro, está odiando o coronavírus. São pessoas altamente produtivas, com boa renda, e que, olha só, espontaneamente trabalham muitas horas e se aposentam tarde. Mantendo o estereótipo. Eu tenho um bando de gente, muita gente, que trabalha com coisas chatas, repetitivas. Ela prefere fazer qualquer outra coisa, mas ela precisa do emprego, precisa da renda. Trabalha tão poucas horas quanto dá. Se vai estourar um pouco o horário, para ganhar hora extra. E adoraria se aposentar tão cedo quanto pudesse. Pegou os polos? As pessoas reais estão no meio, em algum lugar, não estão nos polos estereotipados. Para o pessoal do segundo grupo, eles podem produzir. A medicina chegou para todo mundo. A longevidade chegou para todo mundo. Essa pessoa pode produzir depois dos 50, 60 e até 70 anos. Só que ela deseja não fazê-lo. Okay? Acontece que a aposentadoria ela existe para. Não é um prêmio, não é uma poupança, não é um fundo de investimento. Não, a aposentadoria é somente uma forma de cobrir a necessidade de renda do indivíduo quando ele não pode trabalhar mais. O que o mundo inteiro fez? Aumentou o número de anos necessário para a pessoa se aposentar. Não é só o Brasil. A aposentadoria não é um prêmio. É somente uma ajuda quando a pessoa não pode mais. Toda padronizada, tem datas, anos e tal, porque senão você não consegue julgar no caso a caso de verdade. Quando é por doença, você consegue julgar no caso a caso. Quando é por idade, fica bem mais complicado. Melhor ter uma regra mais fácil de seguir. Então, é por idade. Às vezes por tempo de serviço, aí varia um pouco. Okay? Nós vamos ter reforma de previdência? Sim, porque a medicina continuará nos dando mais anos de vida. Agora, você não precisa fazer isso o tempo todo.
de vez em quando, não é tão rápido assim. Não é que de repente você vai conseguir trabalhar até 110 anos. É tão lento que algumas vezes vai acontecer. Outra coisa que teve na reforma da Previdência, eles tentaram acabar com uma série de ineficiências que estavam lá. O resultado foi mais ou menos. Tiraram algumas, não tiraram outras. É uma modernização, uma limpeza de um monte de exceções, situações. Isso provavelmente vou voltar à carga mais uma vez ou duas. Tem mais uma conversa. A conversa da capitalização. A capitalização, se for para colocar, se for para gastar um monte de dinheiro com taxas altas de administração no setor privado, dá, como um dos motivos pelos quais não aprovaram, realmente não. Ok, dá para discutir se vale a pena ou não. Mas o princípio é muito interessante. A pessoa que trabalhou mais, ganhou mais, juntou mais e terá uma vida melhor na frente. O fulano que ficou lá se arrastando, não contribuiu, ou não ou trabalhou pouco, não sei o quê, vai se aposentar com menos. A fórmula da Previdência que está em vigor já faz um pouco isso, só que faz imprecisamente. Uma fórmula de capitalização faria de forma bem mais precisa. Com algumas vantagens. Ela facilita, por exemplo, a pessoa que já aposentou voltar a trabalhar por um tempo para depois voltar para a aposentadoria. O dia que você quiser se aposentar, prefira reduzir, não parar totalmente. Se você parar totalmente, ela pode desabar enquanto pessoa. Você apenas reduz o ritmo, pode reduzir bem o ritmo, só continua ativa, continua legal e continua mais jovem. Então, são ferramentas que facilitam isso. Então, sim, você espere novas reformas, apesar de aumentar a arrecadação. Uma coisa não tira a outra, porque as causas são diferentes. Ok, professor. Flávio Breda pergunta: abandonar a especulação e investir na produção, o empresário brasileiro terá apetite com toda essa ambiguidade? No começo, não. No começo, o pessoal. E não é especulação, né? É justamente o contrário. Uma hora como essa, você não vai. O que é especular? Especular é tentar ganhar dinheiro com base numa variação futura de um preço. Nesse instante em que você não consegue ter a menor ideia para onde vão os preços dos ativos financeiros, enquanto isso se mantiver, as pessoas estão buscando ativos com valores conhecidos. São justamente ativos financeiros não especulativos. Os que têm caráter mais especulativo perderam valor. Porque as pessoas fugiram para a qualidade, as pessoas estão querendo preservar valor. Então, você talvez esteja querendo dizer que estão sair do mercado financeiro, dos títulos públicos, talvez seja isso que você quer dizer. Se for isso, tudo vai depender de como se apresentar o cenário. Okay? Tudo vai depender de quanta demanda realmente vai ter. Tudo depende de como é que o risco realmente vai estar. Tudo vai depender de como é que as instituições, o governo mesmo, vai se adaptar a isso. Nesta fase, não. Mas nós vamos precisar sair da fase da ambiguidade para entrar numa fase bem mais tranquila antes de qualquer investimento real em produção. Ok, professor. Pergunta do Renato Pitinin tem a ver com aviação. E a área de turismo para fora do país, aviação, seguem a tendência da ânsia pelo consumo para viver a vida? Sim, mas tem outras tendências que vão concorrer. Primeiro, as pessoas, muita gente vai estar sem renda ou segurando, ou sentado em cima da carteira. Você, ao mesmo tempo, a não ser que surja uma vacina eficaz, que talvez sim, talvez não, a não ser que as pessoas fiquem imunizadas, talvez sim, talvez não, a área médica não nos dá resposta para essas perguntas hoje, a não ser que surja algum fármaco, uma droga milagrosa que resolva o problema, talvez sim, talvez não, nesse instante, de todas que se falaram por aí, não, parece que nenhuma.
em qualquer situação que você tem muitos remédios para uma doença, é porque nenhum deles é muito bom, né? Quando tem um muito bom, ele toma conta e acabou, é aquilo. E não fica espaço para ninguém. Quando tem muita gente discutindo se sim ou se não, ou se esse é um pouco melhor que aquele outro, mas que também não resolve, é porque nenhum está resolvendo de verdade. Resultado. Mas pode ser que surja, pode ser que daqui a 3 semanas surja, a gente não sabe. De novo, é uma resposta que virá da área médica, da área farmacológica, da área de saúde. Então, a pergunta o que acontece com o turismo é que o vírus não desaparece. Ele continua entre nós. O vírus não some assim por arte, nenhum vírus some, nenhuma doença some por arte de mágica. Ela se reduz, controlada, mitigada, se tem alguns remédios, algumas coisas, não sei o que lá e tal, e lá a gente acaba convivendo com ela. Se os remédios resolverem, show. Se a vacina resolver, show. Em algum momento qualquer, nós vamos aprender a conviver com isso e pronto. Ela é mitigada ou não. Não vai ficar parado para sempre. Agora, o turismo especificamente é um setor que sofre também pelo lado do medo. As pessoas vão viajar para, olha, Itália, linda Itália, mas não é o lugar mais prudente hoje, ok? Assim como muitos outros não são. E assim como o Brasil mesmo. Imagina o pessoal das cidades grandes indo para cidades pequenas dentro do Brasil e levando o vírus. Já está acontecendo. Imagina o contrário. O pessoal das cidades não atingidas vindo para São Paulo para curtir a cidade grande. Vai ter mais medo. Okay? Então, nós temos, sim, viver a vida. O turismo, ele é um setor altamente sensível a isso, mas também temos o medo. E também temos o estado geral da economia. Se as pessoas têm dinheiro, viajam. Se não tem dinheiro, não é uma despesa que você corta primeiro. Ok, professor, vamos encerrar. Apresentou para a gente o novo futuro das finanças, o professor Dr. Roy Martelanque. Nós esperamos ter contribuído para ajudar gestores e profissionais a redefinir os papéis no cenário competitivo, econômico e social. Siga as nossas redes, nosso Instagram, LinkedIn e Facebook, FIA Business School. Acompanhe o nosso blog lá no nosso site. Ontem nós postamos o termo Ikigai, como usar para ser feliz. Então, são sempre temáticas inovadoras. Essa palestra será postada no nosso canal no YouTube, FIA Business School. Você pode acessar daqui a 2 dias esse ou outros temas também lá postados. E amanhã nós temos a palestra Em Tempos de Pandemia, as marcas não estão em quarentena, com o professor Marcos Machado. Muito obrigada mais uma vez, professor, e uma boa noite a todos. Muito obrigado.